o senhor estava fazendo, vivendo, no tempo em que chegou a notícia que o senhor ia ser nomeado bispo? O que eu estava fazendo? Eu cheguei em Petrópolis e nós tínhamos lá um armário onde tinha as correspondências. Sim. Eu olhei lá, tinha uma correspondência, eu peguei a anunciatura, o que eles vão querer de mim? Pensei. Abri, Antes do senhor continuar, ao ver o envelope, ao perceber que tinha ali o envelope da anunciatura, alguma coisa dentro do coração não, disse: será que. não Não, veio, não passou. não, porque eu tinha ficado pároco lá de Piabetá, Ah. só no final de semana, pensei que fosse alguma coisa já estivesse contestando, seja Ah, lá, contestando porque estava pároco de final de sei lá, semana. qualquer coisa que fosse, lá dessa realidade, lá Sim, 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 minha, da sim. pastoral, etc. Sim, sim. Então eu abri, quando eu vi que tinha sido nomeado como bispo, que eu podia dar em 3 dias uma resposta, não tive dúvidas. Fui à capela, rezei e escrevi dizendo não. Olha, Não quis. Escrevi não, tenho razão, e apontei as razões pelas quais eu não desejava. Sou frade, minha vida comunitária é importantíssima, define a minha pessoa. Eu amo ser professor, e ser professor também é algo que pertence à minha pessoa, como pessoa humana. Enfim, apresentei minhas razões e não aceitei. Aí, tá bom, daí há um certo tempo vem a segunda. segunda? E veio a terceira. E aí, quando eu falei, aí o Núncio, só que nessas outras, o Núncio telefonava-me. A primeira vez foi a carta. Foi a carta. Depois ele telefonou. Na segunda eu também neguei. Na terceira, aí ele disse: olha, todas essas razões, o Papa disse que são razões para não ser bispo, Mas mas para pela ser ocupação. bispo. E, portanto, ele disse para você ser bispo. Aí falei: se o Papa diz isso, então, Excelência, falei para o Núncio Apostólico, a partir desse momento eu aceito e vou para Teófilo Otoni. Fui ser bispo auxiliar do Dom Quirino Schmidt, lá em Teófilo Otoni, mas a partir desse momento nunca mais me perguntem para onde eu vou ou para onde me transferiram. Transfiram-me e mandem a carta. Ah, entendi. Porque eu sou frade, sou religioso. E, portanto, não quero fazer a minha vontade. E o que aconteceu? Quando estava em Teófilo Otoni, um dia eu recebo uma carta também, agora a carta, por debaixo da porta. Eu abri e estava que eu era o primeiro bispo da diocese recém-criada de Santa Amaro. Falei: Olha aonde só. que fica Santa Amaro? Perguntei. Você não sabia? Não sabia, o Frei Antônio Moser estava lá dando aula, lá no instituto que eu criei, lá em Teófilo Otoni. E eu falei: Frei Antônio, olha, onde que fica Santa Amaro? Ele também não sei. Vamos olhar no mapa. Aí olhamos o mapa e tinha Santo Amaro, o bairro, né? Bairro Santo Amaro. Falei: só pode ser aqui. Olha, Frei, é aquele lado que nós sempre dizíamos: o que existe para o lado de lá? É onde eu vou ser bispo. Olha. Sabe por que isso? Porque quando eu vinha a São Paulo, antigamente o aeroporto único era o Congonhas. Congonhas, sim. A gente vinha para pegar o avião para Congonhas, para ir. Eu era, às vezes, representava a província aqui, lá Sim. e acolá. E vinha com o Frei Antônio muitas vezes e sempre brincava com ele. A gente vira aqui para entrar no Congonhas, mas o que será que existe para lá? É E a diocese. eu fiquei bispo para lá. Fiquei o bispo do que está para lá. Sim, sim. Ah, então a diocese é criada e o senhor vem como primeiro bispo de Como Santo primeiro Amaro. bispo de Santa Amaro. Olha, até hoje é uma diocese com alguns, ou melhor, muitos desafios, porque se fala de uma população de paróquias, de uma população até periférica, pode-se falar, de periferia e de, de um trabalho profundo de proximidade com o povo, não é? Hoje se fala um pouco sobre isso, mas quando o senhor chegou, como que era a realidade aqui de Nós Santo Amaro? tínhamos 34 paróquias, Certo. 25 sacerdotes. E eu falei: não.
34 paróquias, 25 sacerdotes. 25 sacerdotes diocesanos, tinha religiosos. Tá. Religiosos em outras paróquias. Então eu falei, olha, como que nós vamos evangelizar? Esses vazios, eram vazios, só 34 paróquias, passava bairros e bairros, a gente via uma igreja aqui, outra igreja acolá, distante. Eu falei, não, eu que tinha trabalhado como franciscano, já acabei de falar, nós criávamos uma paróquia e íamos para as comunidades, desenvolvíamos uma delas para se tornar futura paróquia, e assim nós fomos evangelizando, e os franciscanos evangelizaram a Baixada Fluminense assim, indo de um lugar e crescendo e levando outras, criando outras paróquias e assim por diante. Falei, não, eu vou começar também a fazer o mesmo trabalho em Santa Amaro. Foi o que eu fiz. Quando eu deixei a diocese, nós tínhamos 113 paróquias. E eu cheguei a ordenar 208 padres. Em quantos anos? Nesse período de 25 anos. 25 anos. Nossa, muita coisa, hein? Os 200 padres, amor. Hein? Nossa, mas que trabalho, hein? Que trabalho. Então, tudo isso foi trabalho, mas sempre tendo diante de si o quê? Evangelizar. Tornar a igreja presente. Tornar a igreja presente em todos. Então, quando eu via surgir por exemplo, lá onde tem São Carlos Borromeu, né? Como chama aquele bairro? Em todo caso, lá, que é Cocaia, lá na Cocaia. Lá na Cocaia. Eu cheguei, o padre me levou para mostrar lá, disse, olha, Dom Fernando, vem aqui ver. Invadiram toda essa região. Então, 300, estavam buracos aqui lá. Vão ser umas 300 famílias que vão se instalar aqui. Invasão. Eu falei, padre, não vamos ver uma igreja num lugar de invasão. Não vamos ser agora também assim. Mas veja, contíguo a esse terreno, se existe algum terreno, outro, para que tenhamos uma paróquia, para que quando nascer esse bairro, que vai ser um bairro, que já vai ser enorme, nós já tenhamos uma igreja para recebê-los. E aí compramos lá, hoje é São Carlos Borromeu, uma paróquia bastante grande que atende toda aquela população. Então, surgia outro bairro, lá eu ia, primeira coisa, às vezes até de sair, alguém me levou de helicóptero para ver os vazios da diocese. Porque eu queria que todas as partes nós tivéssemos paróquias, isto é, presença de igreja. Mas que coisa linda, né? É uma atitude profundamente missionária franciscana, não é? Porque nós que viemos do Nordeste, né, nós tivemos a graça de sermos também na região ali onde a gente morava, Ceará, Pernambuco, Piauí, no Maranhão, de uma forte evangelização por conta dos franciscanos, não é? Nós tivemos ali, por exemplo, Frei Damião, que... Eu conheci Frei Damião, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Ele estava doente, até veio aqui, lá no bairro, perto de onde eu morava, e Granja Julieta. Ele ficou hospedado na casa de tinha uma rádio nordestina, nordestina. Ele ficou hospedado lá. E esse senhor foi lá falar comigo. Era praticamente vizinho. Disse, está aí o Frei Damião, e gostaria de conhecê-lo. Eu falei, está onde? Está lá na minha casa. Falei, então vou com o senhor. Saí e fui lá para a casa dele. E lá, então, encontrei-me com o Frei Damião. Olha, já estava doentinho, não? Estava doente, estava um pouco doente. Não, ali nós temos tantos, né, filha? Frei Damião e tantos. Então, essa característica de evangelização muito forte também para o lado do Nordeste, dos franciscanos, mas eu não sabia dessa atitude tão aguerrida de evangelização aqui em Santo Amaro, que o senhor abriu portas aqui, fez tanta... Essa do helicóptero, de olhar os vazios, é muito, né? É muito assim, muito de uma visão de, peraí, onde é que não tem igreja aqui? Vamos trabalhar, vamos construir. E como que se fazia? Porque construção é caro. Sabe como fazia? Ah, Frei Antônio Moser e eu, muito amigos. sim. E nós tínhamos um amigo na Alemanha. Sim. Esse amigo, Arnold,
era de Biberach, uma pequena cidade lá na Alemanha. Minha província de origem alemã. Por isso, quando estudei na Europa, eu ia passar as férias no convento franciscano na Alemanha. Ah, tá. Na Alemanha. Por isso que eu fiquei conhecendo também. E este senhor, recolhia roupas usadas, que na Alemanha, para nós, roupa não foi nada, são super ótimas. E fazia fardos, e depois enviava containers No navio. no navio, chegava e nós depois fazíamos aqui o quê? Brechó. Bazar, Bazar brechó. de brechó, etc. E com esse dinheiro, nós íamos construindo, eu dava para uma paróquia, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina, o próprio padre, que era o padre Amaro, na época, eu dei lá um desses containers Olha só. para ele. E ele fez a sua coisa. E começou a construção da igreja. Hoje é uma belíssima igreja que está lá. Porque depois, iniciando, depois a própria comunidade reage e leva avante. E leva avante.